está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Nem? Eu estava meditando nessa passagem e vendo assim, Jesus, ele passou aqui na terra e ele nos deixou exemplo de tudo. Tudo aquilo que nós tivermos dúvida, nós podemos buscar na palavra do Senhor que nós vamos ver. Esses dias atrás eu falei na rádio a respeito de se sentir só, da solidão. Esse sentimento, ele tem atingido as pessoas e embora a população tenha crescido muito, já existem países que estão controlando a natalidade por causa do excesso de pessoas. Então, alguns países já fazem controle da natalidade, a família querendo ou não, né? Nós vemos que a população tem crescido, principalmente no Brasil, livremente, de maneira tremenda. Nós andamos nas ruas, esbarrando em um, esbarrando no outro, mas apesar de ter tanta gente, apesar de agora existirem redes sociais que, por sinal, quanto mais seguidores tiver, quanto mais amigos, vamos dizer assim, tiver, mais a pessoa é conhecida, né? As pessoas, eu acho que nunca teve uma época que as pessoas se sentiram mais sozinhas, solitárias do que nós vemos agora. Os problemas de depressão têm aumentado, de ansiedade, têm aumentado assustadoramente, muitas pessoas mesmo estando em meio a multidões se sentem só. E esse sentimento não é um sentimento só nosso. Jesus, ele nos ensinou em cada passo seu, que ele também viveu tudo aquilo que nós vivemos, por isso ele entende as nossas fraquezas, entende as nossas angústias, porque ele viveu na carne também, viveu como 100% homem, mas 100% Deus também. E ele, nesse momento aqui do Getsemane, é o momento em que ele começa a orar e ele sente aquele peso de carregar todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. E ele mesmo fala que ele estava entristecido. Ele volta ali com os seus discípulos, deixa os discípulos, afasta-se um pouquinho, vai orar, e de repente ele volta, os discípulos já desfaleceram. Esse sono aqui mostra um desfalecimento. Não somente o sono físico, que no caso aqui mostra, mas também o desfalecimento espiritual. 1 minuto sem Jesus e eles já desfaleceram. E nós não estamos isentos de, em alguns momentos da vida, desfalecer. Às vezes nós passamos por algumas coisas que nós nos sentimos incapacitados de resolver. Isso aqui eu dou conta, não. Isso aqui eu não vou conseguir. E às vezes nos sentimos até incapacitados de orar. Mas o que eu quero trazer nessa manhã, e que Deus falou comigo, uns minutinhos que eu dobrei o joelho ali, eu até abri aqui, lembrei dessa passagem, é que quando os discípulos desfaleceram, o Senhor Jesus não estava fisicamente com eles, eles estavam só. Então essas pessoas
Cristo na vida dele? Porque quando nós estamos próximos de Jesus, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós temos força para suportar. Hoje a minha pregação ali na rádio foi justamente sobre o Salmo 46, onde diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quando as forças faltam, se nós temos a presença de Jesus, quando Jesus ele retorna, ele chama os discípulos, ele exorta os discípulos acordam daquela sonolência. E assim o homem hoje vive numa sonolência espiritual quando está afastado do Senhor. Mas à medida que nós procuramos nos aproximar do Senhor Jesus, através da oração, através da leitura da palavra, através de virmos à casa do Senhor, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós temos força para vencer esse tipo de sentimento. A liderança também passa muito por isso. Às vezes convoca, convida, e as pessoas tendem hoje a querer ficar no comodismo. Isso aí vai me dar trabalho, não quero não. Se eu pegar esse trabalho aqui, eu vou ter a responsabilidade de ir, a responsabilidade de fazer. E assim não, se eu ficar... eu lembro de uma irmã de São Carlos, ela não aceitava pegar carne. Ela disse que gostava de ir, de fazer, sem ter o peso da responsabilidade. Porque cargo dá trabalho, cargo, às vezes você tem uma desavença com alguém, então é muito fácil. Mas se todo mundo cruzar os braços, como que vai ficar a obra do Senhor? Se todo mundo, ninguém quiser fazer a obra, como vai ser? Então, quando Deus nos chama para um trabalho na obra dele, ele capacita. Mas é necessário que nós tenhamos em nossa mente isso, que ele é o nosso socorro. E o salmista, interessante que ele coloca numa ordem interessante, que ele fala que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e é um socorro. Um socorro é quando a pessoa está passando, está afogando, ou está precisando de um socorro, a casa começou a incendiar, ela liga para o corpo de bombeiro, por mais que eles venham correndo, mas não vem imediato. Muitas das vezes temos que esperar. Eu lembro que meu vizinho infartou e a mulher dele foi lá em casa gritando, desesperada, e nós tentamos ligar para o bombeiro. Eles fazem tanta pergunta e às vezes a pessoa angustiada, esperando aquele socorro, até eles, porque tem muito trote, infelizmente tem muito trote. Então eles fazem essas perguntas até para ter certeza se é de verdade. Infelizmente ainda existem pessoas que brincam com esse tipo, provavelmente criança, adolescente ou criança, não sei. Mas o socorro, ele vem, só que muitas das vezes vem tardio. A pessoa que está se afogando não tem como esperar o corpo de bombeiro deslocar para chegar. A pessoa que está levando um choque, se for aquele choque que prende, até chegar ele já sofreu muitos danos. Mas Deus não. A palavra do Senhor nos diz que ele é um socorro bem presente, ou seja, um socorro que nós temos acessibilidade a ele, um socorro acessível. Basta nós clamarmos, basta nós querermos ele como nosso socorro. Então, ele é nosso refúgio, é aquele que nos guarda, que nos protege na hora da adversidade. Ele é um socorro presente, acessível, a hora que nós pedirmos, a hora que nós clamarmos, ele está presente
que nós podemos buscar dele essa força. Na hora da adversidade, na hora de nos sentirmos só. Meu esposo sempre conta o testemunho de uma irmã que ficou viúva e nós sempre íamos ali visitá-la, às vezes tinha vigília na casa dessa irmã, e ela disse que se sentiu sozinha, muito sozinha, e ela um dia sai do quintal e começa a orar ao Senhor e fala com o Senhor: Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está me vendo. E ela vê um sinal no céu. Abriu-se o céu e apareceu um olho, claramente. E ela entendeu naquela revelação que Deus estava olhando para ela. Deus estava guiando seus passos. É isso que a palavra do Senhor fala. Jesus, ele também sentiu tristeza. Ele também se sentiu só. Naquele momento de angústia, naquele momento em que ele levava sobre ele toda a nossa culpa. Mas foi um momento. Só um momento. Nós passamos por esses sentimentos na nossa vida, sim. Mas não pode ser uma constante na vida daquele que serve ao Senhor. Nós não podemos viver uma vida de constante tristeza, de constante sentimento de solidão. Porque quando nós estamos com esse sentimento, nós dobramos os joelhos, falamos com o Pai e Ele nos renova na sua presença. Ele nos dá o renovo necessário para podermos caminhar mais uma vida. Elias, quando ele enfrenta ali os profetas de Baal, ele pensa assim: agora só restou ele. Os profetas tinham, não nessa fase do profeta de Baal, mas depois ele começa a se sentir só. Porque nós vemos que muitos profetas já haviam sido mortos. A perseguição contra os servos de Deus era grande. E ele pensa assim: agora só tem eu. Mas a palavra do Senhor chega a ele e fala: não. Assim como você, tem outros que têm se levantado para apregoar a palavra do Senhor. E eles estavam, naquele momento, escondidos. Existem momentos que nós precisamos nos recolher, mas nos recolher em oração, em jejum, em clamor ao Senhor, para receber dele essa força necessária para nós continuarmos caminhando. Jesus, em momento algum, ele nos prometeu uma vida só de prosperidade, só de saúde, só de dinheiro, só de riqueza. Não. Ele foi bem claro: olha, no mundo, enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão ter aflições, vão vir adversidades. Às vezes perdemos um ente querido, às vezes perdemos uma pessoa que era meu amigo. E nós perdemos. No momento, às vezes, a gente nem entendemos, às vezes a gente não entende. Mas por que essa pessoa fez isso, saiu da nossa vida, ou fez isso ou aquilo comigo? Mas muitas das vezes é necessário Deus permitir que pessoas saiam da nossa vida, que pessoas cheguem, porque tudo está sob o comando dele. Glória a Deus. O amigo pode nos trair, o familiar pode nos trair, mas Deus jamais nos trai. Jesus jamais vai nos trair. Nós, enquanto estivermos aqui, nós temos sim aflições,
Mas ele nos adverte: tende bom ânimo, porque eu venci. E nós somos servos dele. Assim como ele venceu, o povo costuma acrescentar o versículo, porque o versículo encerra aí: tende bom ânimo, porque eu venci. O versículo encerra aí. Aí o povo costuma completar o versículo: e vós também vencereis. Mas é um complemento bom, só não está na Bíblia. Não podemos colocar na Bíblia que não está. Mas pelo entendimento da palavra, nós sabemos que a gente também vai vencer. Por quê? Porque se nós andamos com Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós optamos por andar nesse caminho, ele vai estar conosco. Ele faz um convite que nós venhamos a ele, e que todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que nós peguemos a nossa cruz e o sigamos. Por que seguir? Por que ele não coloca na frente? Porque quando nós seguimos os seus passos, nós já temos o caminho preparado. Graças a Deus. Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus vir, Jesus prepara o caminho para nós passarmos. Quando estamos na escuridão, ele é a luz. Graças a Deus. E a Bíblia fala que quem anda com ele jamais andará em trevas. Então, quando nós andamos com Jesus, quando nós optamos por seguir os seus passos, ele vai preparando o caminho. Às vezes ele até permite que a adversidade venha, mas para aumentar a nossa fé, para nos fazer conhecê-lo mais e mais e perceber que nós temos um socorro presente. Não é como o socorro do homem. Mesmo a pessoa está afogando, mesmo que tenha alguém que saiba nadar, até a pessoa ter reação de pular na água, de ir lá pegar, a pessoa já bebeu água, a pessoa já quase morreu. Com Jesus não. Quando nós começamos a pensar em submergir, ele nos sustenta com a sua destra fiel. E quando nós passamos pelas trevas, ele é a luz. Quando nós achamos que não temos onde pisar, ele é o caminho. Quando nós estamos com o mar à nossa frente, ele abre para passar. E se não abrir, ele nos mantém sobre as águas, nos sustentando com a sua destra fiel. Então, se em alguma vez vier ao nosso coração que estamos só, lembre-se que você tem um Deus que é refúgio, que é fortaleza e que é socorro na hora que você precisa. Em momento algum estamos só. Ele sempre está conosco. Mas poderia ter vindo tanta gente me ajudar, marquei uma visita, só veio uma pessoa. Não. Ele está contigo. E a obra naquele momento é para ser feita dessa maneira. Você na dependência dele. Muitas das vezes as pessoas se afastam porque Deus quer que você esteja na dependência unicamente dele. Que muitas das vezes a própria palavra diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Mas muitas das vezes ele quer que nós façamos, como diz o salmista, nós faremos menção do nome do Senhor. Então muitas das vezes é necessário
Nós sabemos que essa questão de amizade acontece que a nossa vida tem um ciclo. 5, 7 anos. Esses ciclos da nossa vida, eles vão se encerrando.